Então, o primeiro texto, Colossenses 1:13. Quem pode ler, por favor? Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que você entendeu desse texto? Estávamos perdidos, né? Na potestade das trevas, e ele nos transportou para o reino do seu Filho. Então, vocês perceberam que aí nesse texto está falando sobre dois ambientes? Está falando sobre um império e sobre um reino, não é isso? Quais são esses dois ambientes que fala aí nesse texto? Está escrito aí? As trevas e qual é o outro? O reino do Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Jesus. Então, vou colocar aqui reino de Jesus, tá? Então, Colossenses 1:13 fala que existem esses dois ambientes. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, não é isso? Essas 7 bilhões de pessoas, ou elas estão aqui, ou elas estão aqui. Esse aqui não é o inferno. Isso aqui não é o céu. São dois ambientes espirituais onde o ser humano que está aqui na Terra pertence. Ou ele pertence a esse império das trevas, ou ele pertence ao reino de Jesus. Não tem outro lugar para o ser humano estar. Ou ele está aqui, ou ele está aqui. Pode ter uma família com 2 irmãos e um deles pertence ao império das trevas e o outro ao reino de Jesus. Ainda que eles compartilhem da mesma casa, morem debaixo do mesmo teto e estão no mesmo lugar geográfico e físico, todas as pessoas, ou elas estão aqui ou elas estão aqui. Agora, esse texto diz que Deus transporta o homem daqui para cá. Agora a pergunta que fica flutuando no ar é: como que acontece esse transporte daqui para cá? Mateus 7,14 responde essa pergunta. Quem pode ler, por favor? Mateus 7,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas... Tem certeza que está no capítulo 7? Esse não. Mateus 7, Ah, não, desculpa. Estava no 6. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e não poucos os que acertam com ele. Esse texto aí está falando que existe uma porta. Percebeu? E esse texto também está falando que existe um caminho. Através dessa porta aí, é que Deus transporta o homem daqui para cá. Aí quando o homem passa por essa porta, ele entra no caminho, que também está falando nesse texto. E quando o homem entra nesse caminho aqui, ele vai em direção a um alvo,
Isso fala em Filipenses 3,14. Quem pode ler, por favor? Só a primeira parte do versículo tá bom. Prossigo para o alvo. Aí tá bom. Prossigo para o alvo. Certo? Então tem porta, caminho e alvo. Eu não tirei esse desenho da minha cabeça. A gente leu a Bíblia. Está escrito que existe esse ambiente, existe a porta, existe o caminho, existe o alvo. O único jeito do homem sair daqui e entrar aqui é passando pela porta. Não existe outro meio. Não existe outro acesso. Boas obras não coloca o homem aqui dentro. O que coloca o homem aqui dentro é passar pela porta. Aqui pode ter um homem sincero, trabalhador, honesto, que paga todas as suas contas e não bebe, não rouba, não mata e não fuma. Mas está aqui fora. Porque as boas obras dele não lhe dá o privilégio de entrar no caminho sem precisar passar pela porta. Qualquer ser humano que quiser entrar aqui vai ter que passar por aqui, não tem jeito. Esse é o único acesso. Márcio, por que o homem está aqui? Porque o homem nasce aqui. Mas aonde está escrito isso? Romanos 5,12. Quem pode ler? Por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto está falando que por um homem entrou o pecado no mundo e esse pecado passou a todos os homens. E por causa disso, desse pecado, coloca o homem aqui, ó. Esse texto fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. Reparou que esse versículo fala o pecado e não os pecados? Por quê? Qual é o pecado? Então, a gente vai ter que meditar nesse texto aí. Mas antes, vamos ler mais 2 textos para a gente, só para perceber melhor como o homem nasce aqui fora. Salmo 51, eu acho que é o versículo 4 ou versículo 5, vê aí para mim. Em pecado me concebeu a minha mãe. Vê se é o 3 ou 4 ou 5, por favor. Salmo 51. É o 5? Lê para mim, por favor. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O homem já nasce aqui, em pecado, na condição de pecador, de criatura. O Salmo 58, eu não sei se é o versículo 2 ou o 3, vê aí para mim. O homem desde a madre já se desencaminhou. 3, lê para mim, por favor. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Já nascem desencaminhados. Então o ser humano ele já nasce desencaminhado, né? Fora do caminho. Por quê? Porque um dia um homem pecou. O primeiro homem. Quer dizer, o pecado foi a desobediência? Exato. Exatamente. Então o que aconteceu?
Aí a gente precisaria ler Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, mas a gente não vai ler aqui, senão a gente vai ficar até a meia-noite. Mas o que aconteceu? A terra estava sem forma e vazia. Já parou para imaginar a terra sem forma e vazia? Era assim que estava. Deus começou a criar todas as coisas: mar, terra, árvore, planta, animais, céu, sol, a lua, as estrelas. Começou a criar tudo. Chegou na vez do homem, ele fez o corpo do homem do pó da terra. E aí ele fez aquele boneco sem vida. Você imagina aquele boneco, né? Sem vida. E diz que, o texto diz que o homem soprou o fôlego de vida no seu nariz. E aí ele se tornou alma vivente. E a primeira vez que ele abriu o olho, ele já viu Deus, seu Criador, o Pai. E Deus Pai colocou ele num jardim chamado Éden. Colocou uma árvore naquele jardim chamada conhecimento do bem e do mal, e deu uma ordem para o homem. A ordem pode ser desobedecida? Não. Mas Deus pode dar ordem? Quem é Deus para dar ordem? Ele é o Criador. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E Ele deu uma ordem. Gênesis 2,16 fala que foi uma ordem, não foi uma sugestão. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou teu Deus, sou teu Criador, sou teu Pai. Eu sei o que é melhor para você. Não faça isso, Adão. O que Adão fez? Cabeção. Estragou tudo. Dava um croque nele. Estragou tudo. Agora. Agora, qual foi o pecado que ele cometeu? Esse texto de Romanos 5,12 fala pecado no singular, não no plural. Que pecado foi esse que ele cometeu grave desse jeito que arruinou tudo? Ele matou alguém? Não. Ele xingou? Não. Falou palavrão? Mentiu? Roubou? Fumou cigarro? Usou droga? Sonegou imposto? Dirigiu sem carta? Não. O que ele fez? Ele desobedeceu. E é esse o pecado do homem. Isso é pecado. Qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. De qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer grossura. A gente costuma colocar cor, né, no pecado. Falou, mentirinha amarela. Pintar de amarela, essa mentirinha foi pequena. Ou aquele lá matou, esse é vermelho. Mas pecado é qualquer tipo de desobediência, de qualquer cor. Matar é pecado, não porque matar por si só é pecado, é porque Deus mandou não matar, e desobedecer isso é pecado. Mentir não é pecado por si só, acontece que Deus mandou não mentir. Está escrito na Bíblia que Deus abomina a língua mentirosa. E é por isso que é pecado. Porque isso é desobedecer à vontade dele. Por isso que é pecado mentir. Falar palavrão, por que é pecado? Porque Deus não gosta que fala palavrão. Porque está escrito em Efésios, não saia da vossa boca a palavra torpe. Por isso que falar palavrão é pecado. Porque ele não gosta. Por que sexo antes do casamento é pecado? Porque isso é fornicação, está na Bíblia. Isso fere um princípio da Bíblia. Isso é desobedecer à vontade de Deus. Por isso é pecado. Qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. E é esse o problema. A gente fica constrangido quando acontece alguma coisa e não devia ter feito isso. Às vezes dá um deslize, né? Qualquer coisinha que a gente sabe que é pecado, a gente fica constrangido assim. Porque sabe que os olhos de Deus estão fixos, né? Em tudo que a gente faz.
Então, esse pecado colocou todo mundo aqui, ó. E a solução para o homem aqui é a porta. Porque Deus não desistiu do homem. Ele abriu uma porta. Estreita, tudo bem, mas está aberta. E é a solução. Tá. Agora a pergunta que fica no ar é: como faz para passar pela porta? Atos capítulo 2 responde essa pergunta. Então vamos abrir em Atos. Antes de chegar no texto que a gente já conhece, o versículo 38, vamos ler a partir do 1, para a gente entrar dentro do contexto aqui. Olha só, aqui em Atos 2, aqui a altura que está do campeonato aqui. Jesus é Deus, se fez carne, andou entre os homens, morreu na cruz, ressuscitou, subiu para o céu. Aqui está em Atos 2. O Espírito Santo ainda não tinha sido enviado, mas Jesus já tinha subido para o céu, já tinha sido exaltado nas alturas. Nós estamos em Atos 2:1. Se localizou aí? Tá, então vamos ler, olha só. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Mais ou menos parecido com isso aqui, né? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Só que esse acontecimento chamou a atenção dos habitantes da cidade de Jerusalém. E eles começaram a criticar os discípulos. Vocês estão embriagados. Olha só, vamos dar um salto aqui para o versículo 13. Atos 2:13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha o versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. E Pedro começou a proclamar o Evangelho. A mensagem de Pedro foi até o versículo 36. Eu não vou ler tudo aqui para a gente não estender. Mas no versículo 37, o povo que escutou essa mensagem de Pedro reagiu. Qual foi a reação deles? Está no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O que é ficar com o coração compungido? Tocado, impactado. Aquela mensagem de Pedro causou um impacto no coração deles, dessa turma. E, com o coração compungido, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? No versículo 38, Pedro responde essa pergunta. Respondeu-lhes Pedro: aceitem a Jesus como único e suficiente Salvador e sereis salvos. Amém? Amém. Por que amém? O que está escrito aí? Arrependei-vos. Ah, que diferente. Olha o que Pedro respondeu. Arrependei-vos. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis um presente, o Espírito Santo. Ah, Márcio. Então quer dizer que na igreja primitiva as pessoas que se convertiam não aceitavam a Jesus como único e suficiente Salvador. Eles se arrependiam, eram batizados e recebiam o Espírito Santo. É assim que faz.
Então, se chegar uma pessoa aqui, entrar aqui agora e falar assim para nós: eu quero seguir Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser salvo, o que eu devo fazer? O que a gente vai falar para ele? Hã? Se arrepender, o que mais? Ser batizado, o que mais? E receber o Espírito Santo. Ah, é assim que faz. É assim que faz. Assim a pessoa sai daqui e entra aqui. É assim que faz um discípulo. Então você está pregando o Evangelho para alguém lá onde você estuda, onde você trabalha, ou alguém da tua família. E essa pessoa fala assim: eu quero ser salvo. Ou eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero seguir Jesus. Ou ela pergunta assim para você: que farei, pois, irmão? O que você vai responder para ela? Arrepende-se, depois batismo. E depois? Receber o Espírito Santo. É assim que faz. É assim que faz. É assim que é. Essa é a porta. Você percebeu que a porta, ela tem três batentes, né? A porta do reino de Jesus também tem 3 batentes: arrependimento, batismo e o Espírito Santo. Essa porta não é uma porta física, ela não é de madeira nem de ferro. Ela não é a porta de uma instituição evangélica nem católica, que as pessoas chamam isso de igreja, né? Mas igreja não tem nada a ver com prédio. Isso não é igreja. Nós falamos erradamente: eu vou para a igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja. Isso não é igreja. Igrejas são pessoas que passaram pela porta e entraram no caminho. Isso é igreja. Se eu pedisse para você aqui, se eu desse uma folha para você aqui agora e falasse assim: faz o desenho de igreja para mim. Que desenho você ia fazer? Você ia fazer esse daqui. Ou você ia fazer esse daqui? Isso aqui é igreja. Isso aqui não. Isso aqui é prédio, edifício, salão. Nós não vamos à igreja. Nós somos igreja. Inclusive, eu gostaria até de aproveitar e fazer uma proposta. Se de repente você ainda continua falando que você vai na igreja, você poderia mudar a sua linguagem. Poderia falar assim: nós vamos na reunião, nós vamos no encontro, no ajuntamento, no prédio, no salão. Nós vamos no salão, né, gente? Nós vamos no salão. Porque nós não vamos na igreja. Se Pedro estivesse aqui agora, e eu chegasse para Pedro e falasse: Pedro, muito prazer, meu nome é Márcio, como é que foi andar sobre as águas? Ele: eu afundei lá na hora que eu fui, né? Mas depois eu voltei sobre as águas, viu? Depois que Jesus me puxou. Que legal, hein, Pedro? E deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Vou te contar uma novidade. Nós estamos pintando a igreja. Pintando a igreja. Já sei. Márcio, então você está querendo dizer que as irmãs estão na frente do espelho se maquiando, é isso? Pintar a igreja? Porque na cabeça deles, jamais eles imaginaram que um dia a gente ia chamar isso aqui de igreja. Isso não é igreja. Isso sim. Isso sim. Fecha parênteses. Voltemos para a porta. Essa porta não é feita de madeira nem de ferro. Ela não tem maçaneta. Ela não é a porta de um prédio. Ela não é física. É uma porta espiritual. Que o ser humano que está aqui fora passa por ela quando se arrepende, quando é batizado e quando recebe o Espírito Santo.
assim ele passa por essa porta e entra nesse caminho que também é um caminho espiritual, de um ambiente espiritual, onde tem um Senhor. Então, se esse ser humano que está aqui, entrou pela porta e está aqui, se ele quiser permanecer dentro desse ambiente aqui, ó, ele vai ter que obedecer à vontade do dono, do rei e do Senhor desse ambiente aqui, porque aqui dentro manda ele. E quem está aqui vai ter que se submeter. Tá. O que é arrependimento? Vamos falar um pouco sobre os 3 batentes da porta. O que é arrependimento? Mudança de atitude. Então, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Alguém pode chorar sem se arrepender. E alguém pode se arrepender sem chorar. E alguém pode chorar e se arrepender. Mas arrependimento é mudança. Se tiver choro sem arrependimento, não, sem mudança, não foi arrependimento, porque arrependimento é mudança. O Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra aí, arrependimento, ela veio da palavra grega metanoia. E metanoia significa mudança de atitude. O João Ferreira de Almeida pegou a terminologia da palavra aí e colocou arrependimento. Mas ao pé da letra, metanoia significa mudança de atitude. Márcio, do que o homem precisa se arrepender? O homem tem que se arrepender do quê? Lembra qual é o pecado? É disso que o homem precisa se arrepender, da desobediência. Tá frio aí? Não, as costas do meu. Ah, tá. Então, do que o homem precisa se arrepender? Do pecado. Qual é o pecado? A desobediência. É disso que o homem precisa se arrepender. Então, o homem quer entrar aqui, ele tem que desistir de desobedecer a Deus. Eu desisto de ser desobediente. Eu me rendo, eu me curvo, eu me dobro. O Senhor venceu. Isso é arrependimento. É disso que o homem precisa mudar o governo. Desistir de ser o próprio Deus. Desistir de ser o próprio Senhor. Porque a partir de agora, Ele é o Senhor. E esse arrependimento, ele vai desembocar num compromisso de obediência a Jesus Cristo, como Senhor da minha vida. Aí vem a revelação do senhorio de Cristo. Quantos já leram Jesus Cristo é o Senhor, aquele livro do Jorge Mitian? Livro de cabeceira para todo discípulo, eu recomendo. O nome do livro é Jesus Cristo é o Senhor, o autor chama Jorge Mitian. Aí vem a revelação do senhorio de Cristo. Muito obrigado. O arrependimento ele vai desembocar num encontro com o senhorio de Cristo. Vamos ler alguns textos sobre isso? Primeiro texto, Romanos capítulo 10, versículo 9. Por favor, quem pode ler? Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então esse versículo aí está dizendo assim, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, não é isso? Não. Senhor. Como Senhor. Ah, que diferente. Esse texto aí está falando, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, não diz Salvador,
Vou explicar mais, calma. Vamos ler mais 3 textos. Próximo texto, Romanos 14, 9, por favor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. 2 pontos. Para quê? Para ser Salvador, não é isso? Senhor. Senhor. Então para que Jesus morreu e ressuscitou? Para ser Senhor. De quem? Dos vivos e dos mortos. Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor, não Salvador. Vou explicar mais. Filipenses 2:11, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Quem pode ler? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais um texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Por favor. Coríntios aqui? 2 Coríntios 4, versículo 5. Olha como Paulo apresenta Jesus. Presta bastante atenção no jeito que Paulo apresenta Jesus. Nós não vamos de um lado para o outro, pregando-nos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Tudo quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês por causa daquilo que Jesus fez por nós. Ah lá. Então ele apresenta Jesus como Senhor. Aí vem a revelação do senhorio de Cristo. Mas, Márcio, Jesus não é o Salvador? É. A Bíblia não diz que Jesus é o Salvador? Diz. Mas qual é a condição para esse Salvador me salvar? Eu tenho que submeter a minha vida ao seu senhorio. Ele não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Se Jesus é o meu Senhor, no final ele me salva. Eu não estou propondo aqui que a gente, ao invés de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, agora a gente mude a fórmula. Eu aceito Jesus como único e suficiente Senhor. Jesus como Senhor da minha vida não tem nada a ver com uma declaração que eu faço antes do batismo. Tem a ver com um estilo de vida. Entende? Não é uma fórmula. É um estilo de vida. Agora Jesus Cristo é o Senhor de todas as áreas da minha vida. Eu submeto tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao seu senhorio. E agora é Ele que vai decidir o que é certo e errado na minha vida. Aí que entra a cruz que a gente tem que tomar. Por isso que Jesus falou assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por exemplo, eu estou com muita vontade de sair com uma menina do mundo que está aqui e eu estou aqui. Mas Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, não se agrada disso. Está escrito isso em 2 Coríntios 6. Aí o que eu faço com a minha vontade? Eu crucifico a minha vontade. Eu me nego e obedeço. Eu já vou falar um pouco sobre esse processo aqui do caminho, desse conflito que a gente tem. Mas vamos falar aqui antes do arrependimento. Que desemboca no senhorio de Cristo. Agora Jesus Cristo vai ser o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Esse é o Evangelho. Tem muitos outros evangelhos soltos por aí, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo apresenta Ele como Senhor e Salvador. É como se fosse uma moeda. A moeda ela tem 2 lados. Como você sabe que uma moeda é verdadeira? Quando um lado tem cara, o outro lado tem coroa.
Como você sabe que o evangelho que você está recebendo é o verdadeiro? Um lado tem a pessoa de Jesus e o outro a cruz que você tem que tomar para você seguir esse Jesus. Esse é o evangelho. Não abrace outro. Não receba outro. Não creia em outro. Eu rodei em alguns lugares aqui, até fora do Brasil, e eu vejo tantos outros evangelhos por aí. Aquelas mega denominações entupidas de gente, pregando o outro evangelho. E é tão triste. Mas desculpa, isso é só um desabafo do meu coração. O arrependimento, o homem precisa desistir de ser desobediente e agora ele tem um compromisso de obedecer voluntariamente por amor a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Isso é arrependimento. Amém? Amém. Qual é o segundo batente da porta mesmo? Batismo. O que é batismo? Um novo nascimento. Não é um ritual, não é uma cerimônia, não é um símbolo, não é uma tradição. No batismo acontece pelo menos 5 realidades espirituais que é invisível a olho nu, mas que tem valor espiritual. Primeira realidade espiritual que acontece no batismo, Gálatas 3:27. Quem pode ler, por favor? Primeira realidade que acontece no batismo, uma realidade espiritual que acontece no batismo. Gálatas 3:27. Por favor. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então quando a pessoa é batizada, ela é revestida da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito de Jesus Cristo. Isso é um evento espiritual que acontece no batismo. Eu estou revestido com essa blusa marrom. Mas quando eu fui batizado em 2004, eu fui revestido do Espírito de Jesus Cristo. Isso é uma realidade espiritual que acontece no batismo. Um ritual não pode fazer isso. Uma cerimônia tampouco. Segunda realidade espiritual que acontece no batismo, Colossenses 2:12. Por favor, quem pode ler? Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo sido sepultados com ele no batismo. Então o batismo te mata. Mata o teu velho homem. E uma cerimônia não tem poder para fazer isso. Um ritual tampouco. Ainda dentro dessa segunda realidade espiritual que acontece no batismo, outro texto que fala a mesma coisa é Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Por favor. Romanos 6. Romanos 6, 3 e 4. Por favor. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então você viu que o batismo crucifica o velho homem, sepulta o velho homem. Não é isso que está escrito aí? Sepultados com ele pelo batismo. Então essa é a segunda realidade espiritual que acontece no batismo. Eu soube de um testemunho, acho que foi lá no Oriente Médio, eu não sei muito bem que país, de 2 guris que cresceram juntos, eram amigos de infância. Quando eles ficaram adultos, cada um foi para um canto, né? Não sei se eles mudaram de cidade para trabalhar e cada um tomou o seu caminho. E um deles, depois de muitos anos, porque queria encontrar seu amigo de infância.
entrou na internet, nas mídias sociais, colocou o nome do seu amigo lá, não encontrou ele. Aí algumas pessoas falaram assim, olha, tem um grupo de religiosos ali que faz consulta aos espíritos e os espíritos acham qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ele foi lá, puxa, eu preciso achar o meu amigo. Aí ele foi lá consultar os espíritos. Um espírito baixou numa pessoa lá e falou assim, seu amigo morreu. Não acredito, não é possível, como assim? O meu amigo morreu, mas eu preciso. Não, ele morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Não, mas eu não acredito. Ele ficou frustrado. Eu não sei quanto tempo depois, não sei muito bem o lugar, ele encontrou o amigo dele. Você está vivo. Eu não acredito, mas você não morreu. Não, sou eu aqui em carne e osso. Não, mas eu consultei os espíritos, eles falaram que você morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Ah, essa foi a data do meu batismo. Porque o batismo tem valor espiritual. Quando nós somos batizados, para os demônios, nós morremos. Um ritual não tem poder para fazer isso, você entende? Uma cerimônia tão pouco. Pode apertar lá, acho que é de baixo. Acho que queimou mesmo. Tá. O batismo ele tem valor espiritual. Não é uma cerimônia, não é um ritual. Terceira realidade espiritual que acontece no batismo. Esse mesmo texto de Romanos 6, versículo 4. Eu ressuscito com Cristo para andar em novidade de vida. O batismo ele me une na ressurreição de Jesus para eu poder agora andar em novidade de vida. Aí, 2 Coríntios 5,17 é verdadeiro. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O batismo me torna uma nova criatura. Aí, como Paulo, nós podemos dizer, Gálatas 2, 19 e 20, né? Não sou mais eu quem vive. Eu já estou crucificado com Cristo. É Cristo que vive em mim. Isso acontece no batismo. Quarta realidade espiritual que acontece no batismo. Atos 22, 16. Por favor. Vou acelerar o negócio aqui para a gente terminar. Atos 22, 16. Quem pode ler? E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Então, olha o que está falando esse texto aí, que o batismo lava os nossos pecados. Ah, Márcio, então o batismo, ele não serve para eu entrar no hall de membros de uma igreja? O batismo serve para lavar os teus pecados. O batismo é uma realidade espiritual que lava os teus pecados. Nós pecamos aqui fora. E não há boa obra que resolva esse problema, que a gente possa fazer. Porque a salvação não é por boas obras, Efésios 2 fala sobre isso. Mas o batismo lava os nossos pecados. Quando você reconhece que você tem que tomar banho, não, você está sujo. Então, quando o homem reconhece que ele sujou seu coração, sua consciência com o pecado, ele precisa lavar seus pecados no batismo. Quinta realidade espiritual que acontece no batismo. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Aí, até aí tá bom. Então o batismo, ele me enxerta no corpo de Cristo. Então o que acontece? Aqui fora eu era sozinho, mas quando eu fui batizado, agora eu nasci dentro de um corpo.
Porque o batismo me enxerta no corpo. E esse corpo é a igreja, são os irmãos. Agora eu sou membro de uma família, da família de Deus. Eu sou membro desse corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu era sozinho, individualista e egoísta. Vivia para mim mesmo. Não prestava conta, não estava vinculado com ninguém. Mas quando eu fui batizado, aconteceu uma realidade espiritual. Eu fui enxertado no corpo de Cristo, na família de Deus. Agora eu não sou mais sozinho. Agora eu sou membro do corpo de Cristo. Aqui eu morri, o velho homem sozinho, e nasci dentro de uma família, a família de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. 5 realidades espirituais que acontecem no batismo. Estou reafirmando essas coisas e fundamentando essas realidades espirituais na nossa vida, com a palavra de Deus. Por que, Márcio, que você está fazendo isso? Porque nós precisamos estar muito bem resolvidos nessa primeira etapa para a gente conseguir andar no caminho. Sabe por quê? Porque aqui no caminho você vai tropeçar. Eu não estou profetizando, mas vai acontecer. E o seu primeiro tropeço, a primeira coisa que o diabo vai fazer é a mesma coisa que ele fez com Jesus em Mateus 4, no deserto. Se você é filho de Deus, ele vai questionar, ele vai pôr em dúvida quando você tropeçar, se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo. E a única coisa que vai te sustentar no teu tropeço aqui, ó, é a convicção blindada de que você nasceu de novo. E você precisa dessa convicção blindada, forte, inquestionável, fundamentada, enraizada, para você conseguir andar bem no caminho. Chegar no alvo é resultado de andar bem no caminho. Andar bem no caminho é resultado de passar bem pela porta. E passar bem pela porta é resultado de uma boa proclamação. Eu sei que tudo isso a gente não tem essa revelação quando nós nascemos de novo. Comigo foi assim também. Acontece que a gente vai aprendendo muita coisa depois que a gente entra aqui. E a gente vai fundamentando, vai reafirmando essas coisas que nós já aprendemos, justamente para a gente poder crescer espiritualmente. Porque para uma casa ser edificada, construída com muro e com teto, precisa de um fundamento bem firme, profundo, bem fundamentado. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Mas, Márcio, eu fui batizado quando eu era pequenininho. Marcos 16:16 fala o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Não é quem foi batizado para depois crer. Porque a pessoa, ela é batizada em cima da fé que ela tem. E em cima do arrependimento dela. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se você se arrependeu e foi batizado e creu, eu te batizo em cima do teu arrependimento e em cima da tua fé. Márcio, todas as pessoas do mundo são filhas de Deus? João 1:12-13 fala que Deus deu poder para essa pessoa se tornar seu filho quando ela crê, quando recebe ele e quando nasce da parte de Deus. Em dia 15 de setembro de 1985, eu nasci da vontade da minha mãe, da carne da minha mãe. Mas dia 23 de maio de 2004, eu nasci da vontade de Deus. Eu nasci do Espírito de Deus e nasci da água. Que eu me arrependi, fui batizado e recebi o Espírito Santo. Aí eu nasci de novo. Me tornei um filho de Deus. Amém? Consegui responder? Amém. Próximo batente. Qual é mesmo? O Espírito Santo. Márcio, para que Deus nos dá o Espírito Santo? Atos 1:8. É só esse texto para a gente encerrar essa etapa da porta aqui. Só vou fazer um comentário do caminho e a gente termina.
Atos 1:8. Para que Deus nos dá o Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É isso aí. Então Deus nos dá o Espírito Santo para a gente ser o quê? Testemunhas. Tem um testemunho lá, por falar em testemunha, tem um testemunho em Agudos de uma pessoa que nasceu de novo, né? Nós batizamos ele. Ele chama Adriano. Ele tinha alguns meses de convertido, de caminhada aqui, né? Ele nem sabia proclamar o evangelho direito para as pessoas. Ele estava num churrasco em família, fazendo um churrasco lá, né? E ele bebia muito antes. E ali ele não estava bebendo, estava tomando refrigerante, fazendo churrasco ali. O primo dele viu ele, olhou para a cara dele e falou assim: olha essa, ô Adriano, o que aconteceu com você? Você está com uma cara diferente, não está bebendo? O que aconteceu? E ele não sabia falar muita coisa. A única coisa que ele sabia falar, ele falou. Ele olhou para a cara do primo dele e falou assim: foi Jesus. Sabe o que aconteceu? O primo dele e a sua esposa se converteram também. Foram batizados. O Arnaldo e a Ju, nós batizamos eles e estão caminhando lá. Sabe por quê? Porque o Adriano, ainda que ele não soubesse explicar bem, mas o Espírito Santo estava dentro dele. E isso transformou ele numa testemunha. Quando ele testemunha, ele abre a boca para pregar o Evangelho, para falar Jesus. Essa palavra sai temperada, sai com graça, sai com poder. E o Espírito Santo vai lá na pessoa e convence ele. Para isso Deus nos dá o Espírito Santo. Não é para cair se estribuchando no chão. É para ser testemunha. É esse o objetivo. Não tem problema cair se estribuchando no chão. Desde que, veja bem, nós estamos sendo fundamentados aqui, ó, no que a palavra de Deus diz. Deus nos deu o Espírito Santo para nos transformar em testemunhas. Para isso Deus nos dá o Espírito Santo. Márcio, eu nasci de novo. E agora, o que eu sou? Um recém-nascido. Mas ele foi batizado, ele era um homem de 40 anos. Ele é um recém-nascido no corpo de 40. 1 Pedro 2:2 fala sobre isso. Quem pode ler, por favor? Para a gente poder terminar aqui. 1 Pedro 2:2, por favor. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha lá. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual. Para quê? Para que através desse leite espiritual seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Então, quando alguém nasce de novo, é um recém-nascido. O que o recém-nascido precisa fazer para crescer? Tomar leite. Se alimentar espiritualmente, porque saco vazio não para em pé. Lembra desse versículo? É uma realidade espiritual. Saco vazio não para em pé. Esse recém-nascido precisa se alimentar de leite espiritual para ele crescer. Ah, Márcio, eu nasci de novo, tá tudo pronto, tá tudo resolvido na minha vida. Não, essa foi a primeira etapa, tem o caminho todo pela frente. Só foi o primeiro degrau. Passar pela porta é só o primeiro degrau. Agora precisa andar no caminho, precisa aprender tudo aqui, ó, crescer, se desenvolver, se alimentar de leite espiritual. Para que essa criança recém-nascida no corpo de 40 anos, que é a nossa ilustração aqui, crescer na fé, amadurecer na fé, se desenvolver espiritualmente. Márcio, por que quando eu nasci de novo começou umas lutas, umas tribulações, uns conflitos na minha vida que aqui não tinha antes? Por que isso acontece? A gente se identifica, né? Por que isso acontece? Por causa de Gálatas 5:17. O que está escrito em Gálatas 5:17? Por favor. Gálatas 5:17 responde essa pergunta. Por que começou uns conflitos, umas lutas na minha vida que não tinha antes? O que está escrito em Gálatas 5:17? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. É por isso que acontece. Porque agora
o Espírito Santo mora dentro de você, só que a carne continua aí. Acho que a 1 Pedro 3,21 fala assim, que o batismo não remove as imundícias da carne, não remove. O que acontece é que agora o Espírito Santo entrou no campo, colocou o time dele também no campo, porque antes a gente perdia de WO. A carne vencia tudo, nós éramos escravos da concupiscência da carne, das paixões da carne. A gente perdia todas as lutas, nem tinha luta, nem tinha jogo. O time do Espírito nem entrava no campo, era só a carne que ganhava. A gente perdia de WO, mas agora entrou o time do Espírito. Por isso que agora acontece uma luta, porque o Espírito que mora dentro de você está lutando contra a concupiscência da tua carne. Por isso que agora você tem conflitos que aqui você não tinha antes. Agora você mudou de time, você está no time de Deus. Só que agora o outro time não respeita a regra, eles dão canelada. Agora começou um conflito que você nunca teve antes. O que você precisa fazer? Alimentar o espírito e não a carne. São 2 leões, qual você alimentar vai ganhar. A carne, a sua carne se alimenta de sentimentos. O espírito que está em você se alimenta de convicções. Qual você alimenta ganha. Pegou essa? Então a primeira coisa que você precisa fazer, cortar o alimento do leão errado. Ah, Márcio, mas se aqui começa essas lutas que não tinha aqui antes, qual é a vantagem de entrar no caminho? Irmãos, a gente não entra no caminho para ter vantagem sobre ninguém. A gente está aqui porque a gente ama Jesus. Isso basta, isso é suficiente. Então aqui você precisa alimentar as suas convicções e cortar o alimento do leão errado, da carne. Márcio, como que eu faço na prática para alimentar essas convicções? Meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Então você meditar na palavra, meditar é mastigar com o dente do cérebro. Na palavra, alimenta as tuas convicções. Por exemplo, aqui agora, o que nós estamos fazendo? Alimentando as nossas convicções. Uma vida de oração. Oração é um exercício espiritual prático que funciona. Qual é o objetivo disso? Alimentar as tuas convicções. Jejum é um exercício espiritual que funciona, que serve para alimentar as tuas convicções. Louvor e adoração é um exercício espiritual que funciona, que serve para alimentar as tuas convicções. Música do mundo alimenta o leão errado. Comunhão com os irmãos aqui, ó. Quando a gente está em comunhão, falando de Deus, orando uns pelos outros, compartilhando um testemunho, abraçando, adorando juntos, está alimentando as suas convicções. Por isso que nós fazemos esses ajuntamentos, para alimentar as convicções dos irmãos, para que a gente possa crescer juntos na caminhada. Não é porque é o baoba. A igreja não é um clube que os associados vão no final de semana. Esse ajuntamento serve para a gente alimentar as nossas convicções, para a gente crescer aqui, ó, é o leite espiritual para que por ele a gente cresça, se desenvolva, amadureça. E aí cada vez mais a gente vai vencendo a carne e ficando mais parecidos com Jesus. E o caráter de Cristo vai se formando na nossa vida. É assim que faz. Amém, irmão? Amém.